Berg não é desconhecido aqui de nós. Ele é filho do saudoso pastor Claudiano Pereira de Andrade, que o ano passado, por esse tempo, estava aqui conosco, ministrando a palavra de Deus. E o pastor Gunnar Berg esteve também aqui conosco, mas somente com os livros presentes ali, rapidamente. E eu achei por bem, irmãos, convidá-lo para ministrar nesta 14ª AGO da nossa convenção. Glória a Jesus. Ele é coordenador da nossa ETAD, ali em Campinas, São Paulo, é escritor também, e um homem com uma formação teológica muito profunda, e louva a Deus que teve como mestre seu pai Claudiano. Glórias a Deus, aleluia. Uma alegria recebê-lo. Vocês querem saudá-lo com alegria? Digam assim comigo: Pastor Gunnar Berg, com alegria, nós o recebemos. Seja bem-vindo e receba a nossa saudação. A paz do Senhor. Bem, queridos, a partir deste momento, nós vamos ouvir o nosso expositor, nosso pregador, preletor, pastor Gunnar Berg, glória a Jesus, ministrar a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. O meu coração está alegre na noite de hoje e preciso dizer aos meus irmãos, ainda que brevemente, mas eu preciso dizer, de certa forma, não apenas alegre, mas emocionado também por estar aqui. Conforme o nosso pastor Martim Alves disse, a esta mesma ocasião, no ano passado, esteve aqui o meu pai, que por algumas vezes teve a oportunidade de estar com os irmãos, cooperar, pregar. E no ano passado, o Senhor Jesus recolheu o pastor Claudionor de Andrade, levou-o para o céu, era o dia 29 do mês de maio do ano passado. E o que me faz ficar especialmente comocionado em estar com os irmãos aqui, é que este púlpito foi o último em que ele pregou antes que o Senhor Jesus o recolhesse. Quando o pastor Martim Alves ligou-me, algumas semanas, alguns meses atrás, e fez-me esse convite, irmãos, enquanto eu conversei com o nosso pastor ao telefone, consegui conversar, mas quando desligamos da ligação, eu fiquei realmente muito emotivo, e desde então tenho agradecido ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui. Há convites que nos alegram, mas há outros que nos marcam muito profundamente, e este é um deles. Eu agradeço ao Senhor Jesus por estar aqui com os meus irmãos. Pastor, muito obrigado, muito obrigado. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos hoje conhecer a história de uma igreja especial. Já lerei o texto bíblico, mas eu quero explicar aos irmãos por que esta igreja, para mim, é tão especial. Eu diria até que das igrejas do Novo Testamento, esta é aquela pela qual eu tenho especial predileção. Talvez os meus irmãos pensem, ora, certamente é a igreja de Jerusalém, a igreja em que o Senhor Jesus, a cidade em que Jesus pregou, e lugar onde a igreja foi inaugurada. Realmente Jerusalém é especial, mas não é esta a igreja sobre a qual hoje pregaremos. Então algum dos irmãos pensará,
Ora, com toda certeza, a igreja de Antioquia, igreja missionária, igreja onde os gentios e os judeus aprenderam a cultuar, igreja que enviou Barnabé, igreja que mandou a Saulo. Ora, eu não discordo que esta igreja fosse especial, mas ainda não é sobre ela que esta noite trataremos. Então a conclusão histórica talvez seja: só pode ser a igreja de Roma, a igreja da capital do império, a igreja onde estavam os que eram parte das autoridades romanas, a igreja que congregava os centuriões, a igreja que recebeu a mais densa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ora, Roma era especial, mas também não é sobre ela que esta noite falaremos. Esta noite meditaremos a respeito de uma igreja que estava na Ásia Menor. Esta igreja estava sediada, aliás, na cidade que foi, naquele momento, a mais importante da Ásia Menor. A cidade que era a capital daquele pedaço do globo, cidade que emanava politicamente muita influência, cidade rica, cidade próspera, e naquela cidade está a igreja sobre a qual meditaremos. E para encerrar por vez o nosso suspense, a igreja sobre a qual esta noite haveremos de meditar é a igreja de Éfeso. Mas por que o meu coração se volta para Éfeso com tanto carinho, com tanta atenção, de maneira tão dileta? Irmãos, a história da igreja de Éfeso tem muito a ensinar a nós, os obreiros, a nós que militamos para o Senhor, a nós que na causa do Senhor nos esforçamos. Esta igreja tem muito a dizer-nos, e eu começo a chamar a atenção dos meus irmãos ao seguinte fato: o texto bíblico que nos fala do instante em que esta igreja foi inaugurada, do instante reconhecido biblicamente como sendo do começo de suas atividades, nos demonstra, nos aponta que lá na raiz da igreja de Éfeso está batendo um poder pentecostal que é passado àquela igreja quando o apóstolo Paulo chega ali e em Atos capítulo 19 faz uma pergunta àqueles crentes, e com este texto bíblico eu começo a contar a todos nós a história da igreja de Éfeso. Paulo chega ali e no versículo 2, Atos 19, 2, Paulo pergunta àqueles irmãos: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Uma pergunta importante, uma pergunta que exigia resposta, e uma pergunta que, feita naquele momento, precisa que demos a ela devida atenção. Observai bem que quando Paulo chega ali, encontra um grupo de obreiros já reunidos. Sugestivamente o seu número é de 12. Paulo com eles conversa, interage. Com eles o apóstolo Paulo por alguns instantes confabula e por fim faz-lhes uma pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Não ficou dúvida no apóstolo Paulo que aqueles homens eram crentes, eles creram. Não havia dúvidas em Paulo de que estava ele tratando com servos do Senhor, porque Paulo não questiona a sua fé. Recebestes o Espírito quando crestes? Mas havia algo estranho naquele momento, faltava algo àquela congregação. Aqueles obreiros careciam de uma porção importante e indispensável do Evangelho e do chamamento do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Cabe-nos dizer ainda, e além disto,
que por esta pergunta do apóstolo Paulo fica muito claro, fica estabelecido, não resta nenhuma dúvida que uma coisa é a salvação em Cristo Jesus e outra diferente é o batismo com o Espírito Santo, e é preciso que todo aquele que é salvo seja batizado. É preciso que todo salvo busque esta promessa. É preciso que a igreja do Senhor não despreze a unção do Espírito Santo, que é promessa da parte de Cristo para nós. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Recebestes já o Espírito? E aqueles homens deram ao apóstolo Paulo a resposta mais triste que poderiam dar. Talvez pensemos nós, a triste resposta seria: não fui batizado ainda. Mas há uma mais pesada, há uma mais incômoda, há uma que mais constrange. A sua resposta a Paulo foi: sequer ouvimos dizer que haja tal coisa. Desconheciam o Espírito Santo, não conheciam o falar em línguas, não haviam presenciado a manifestação dos dons, não sabiam o que era o barulho tão agradável aos nossos ouvidos do som das línguas estranhas, não tinham presenciado curas divinas, eram crentes sim, mas totalmente desconhecedores de que o Senhor Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, cumpriu promessa de não deixar sua igreja desamparada, quando a esta mesma igreja prometeu que, indo ele ao Pai, enviaria para nós o divino Consolador. Que resposta triste! Que resposta amarga, que resposta tão cara. Não sabemos nós do que Paulo está falando. O apóstolo Paulo ensina-lhes, doutrina-os, e por fim, orando por aqueles irmãos, recebem eles o Espírito Santo. A igreja de Éfeso, para mim, é uma igreja especial, porque a sua história começa, a sua fundação se dá, como não poderia ser de outra forma, com o derramamento do Espírito Santo. Mas, irmãos, há algo que merece uma pergunta, carece de uma investigação, requer que nós inquiramos a respeito. Não está tão longe assim o episódio de Atos capítulo 2, quando a igreja de Jerusalém recebeu o Espírito Santo. Entre este momento da fundação de Éfeso e o momento da inauguração da igreja do Senhor em Atos 2, entre ambos os episódios, talvez não se completem 30 anos. Como pode ser que em apenas 3 décadas os crentes já não estivessem mais cientes do batismo? Que em apenas 30 anos já se houvessem esquecido de buscar ou pregar ou ensinar sobre a doutrina pentecostal? Não estamos nós falando de uma distância de 1 século, de várias gerações entre Atos 2 e Atos 19. Que houve no meio deste caminho para que nascesse uma igreja desconhecedora do Espírito Santo? Igreja do Senhor. A mensagem pentecostal está sempre a uma geração de ser esquecida. Se não soubermos nós como bem ensinar a nossas crianças, como bem levá-las a Cristo, se não soubermos nós como ensinar aos adolescentes, se não formos capazes de provocar nos jovens sede pelo Espírito do Senhor, estaremos nós também condenados a ser a última geração pentecostal das Assembleias de Deus. Pensaram nisto, neste horror, neste pesadelo? Em que nós, uma vez nascidos nesta igreja pelo Senhor havendo sido salvos, nesta igreja por Cristo sendo batizados, vejamos uma próxima geração nos suceder sem que ela conheça o Espírito,
sem que fale ela em outras línguas, sem que haja profecias, sem que haja curas divinas, sem que o Senhor se manifeste, que isso não aconteça conosco. Não extingamos o Espírito, ensinemos aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, à igreja do Senhor, a buscar ao Espírito Santo de Deus, que ache Ele liberdade entre nós, e que entre nós este Espírito continue a batizar, continue a consolar, continue a constranger, continue a convencer, continue a derramar poder, porque se não for assim, nós estamos fazendo errado a obra do Senhor. Mas, queridos irmãos, eu amo a história da igreja de Éfeso, não só porque teve ela como fundador ao apóstolo Paulo, e amanhã haveremos nós, permitindo o Senhor, de tratar de questões da ética ministerial através do exemplo de Paulo, mas porque vários outros servos do Senhor também pastorearam aquela igreja. E se em Atos 19 encontramos nós o ato da fundação da igreja, é preciso voltar um capítulo. Porque se no capítulo 19 esta igreja foi inaugurada, no capítulo 18 ela já está em funcionamento. E seus primeiros pastores foram Áquila e sua esposa Priscila. A palavra do Senhor conta-nos assim, em Atos capítulo 18, versículos 18 e 19. Paulo, ficando ainda ali em Corinto, muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e foi com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso, deixando-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Irmãos, neste momento, Áquila e Priscila assumem o trabalho da igreja em Éfeso sem que igreja houvesse. Pastoreiam em Éfeso sem ter um púlpito. Conduzem um rebanho sem ter um templo. E começam a fazer um trabalho importante que no capítulo 19 foi confirmado por Paulo. Todas as vezes que eu lembro de Áquila e Priscila em Éfeso, não posso deixar de recordar-me do dia em que meu pastor me chamou, ali na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, vão-se aí quase 20 anos, e me disse: filho, precisamos de uma ajuda sua, você vai dirigir a congregação do bairro Jardim Amélia. E a minha resposta ao meu pastor foi: agora mesmo, pastor. No dia em que estava marcado para que, estando ali, minha esposa e eu fôssemos empossados na condução daquele trabalho, quando eu entrei no templo, prestei atenção e o som da igreja não era muito bom. Mas eu pensei comigo: quantas assembleias de Deus também não têm um som difícil, precário? Eu posso viver com isso. Naquele dia eu cheguei e um irmão estava afinando a sua guitarra para tocar os hinos da harpa, e eu percebi que era uma guitarra com um som ruinzinho, e o irmão também não conseguia afinar direito o instrumento. Mas eu pensei: quantas assembleias de Deus também não tem um músico que às vezes erra a afinação? Eu posso viver com isso. Mas, irmãos, quando eu cheguei junto ao púlpito, eu percebi que não havia púlpito. Havia apenas as cadeiras e o móvel. Eu olhei e disse: mas não há nada, nem um tapete, nem uma plataforma. Não, eu não posso viver sem púlpito. Na semana seguinte, ajudado pelos poucos obreiros daquela congregação, já estava ali um púlpito, pelo menos um degrauzinho para que nós, obreiros, pudéssemos cultuar. E foi ali que eu descobri que muito mais grave do que não ter um púlpito para pregar é ter um púlpito e não ter palavra para dizer. Estavam Áquila e Priscila em uma igreja sem paredes,
em um pastorado sem púlpito, apacentando um rebanho que não existia ainda, e já estavam fazendo a obra do Senhor. São-nos referência, são-nos exemplo, e o seu exemplo é tão forte que dá à igreja de Éfeso uma característica que nunca mais esta igreja perdeu. A igreja de Éfeso, começando pelo pastorado de Áquila e Priscila, era a igreja que ensinava aos itinerantes. Era a igreja que doutrinava aos pregadores. Era a igreja que ensinava aos anunciadores. A palavra do Senhor nos conta, ainda em Atos capítulo 18, a partir do versículo 24. Chegou em Éfeso um certo judeu de nome Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras, era instruído no caminho do Senhor, fervoroso em seu espírito, falava e ensinava as coisas de Deus diligentemente, mas conhecia apenas o batismo de João. Começou a falar na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe declararam de maneira pontual o caminho de Deus. Está aí uma igreja que está nascendo. Está esta igreja em seus primeiros passos. É uma igreja institucionalmente ainda incipiente em formação, mas estes crentes, Áquila e Priscila, já estão exercendo um pastorado de frutos tal, que naquela igreja os pastores visitantes já estavam sendo orientados, os itinerantes estavam sendo ensinados, porque na igreja de Éfeso, eis aí uma característica que me faz arder o coração: ninguém pregava bobagem, ninguém falava coisas erradas, ninguém subia ao púlpito para perder o tempo dos obreiros da igreja e especialmente do Senhor. Era uma igreja atenta, uma igreja que amava as Escrituras, uma igreja que pregava de maneira completa e de forma tal que, se encontrasse falha em alguma exposição, em algum expositor, estava pronta para corrigir, estava pronta para instruir. Que excelente exemplo da igreja de Éfeso. Mas não foi apenas Áquila, ajudado por Priscila, que pastoreou a igreja de Éfeso. Não foi apenas Paulo que permaneceu naquela igreja por 3 anos inteiros. Anos durante os quais a igreja começou a mudar de tal forma a sociedade que a permanência de Paulo ali tornou-se insustentável. Irmãos queridos, durante os 3 anos de pastorado em que Paulo permaneceu naquele lugar, algo que não nos deveria surpreender aconteceu. Algo que deveria ser para nós comum aconteceu. O apóstolo Paulo pregava dizendo que Jesus salvava. Sabem os meus irmãos o que acontecia? Jesus salvava. Paulo dizia que Jesus curava. E os meus irmãos podem dizer o que acontecia quando ele falava isto? Cristo curava. Paulo dizia que o poder de Jesus libertava. E os meus irmãos não devem surpreender-se, porque quando Paulo assim dizia, Jesus libertava. Era tanta a manifestação real do poder do Senhor, era a confirmação da pregação através da ação do poder de Deus, que aquela cidade foi transformada. A cidade de Éfeso, embora eu quisesse congregar naquela igreja, não sei se gostaria de morar naquela cidade. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. Havia nela templos idólatras para que as pessoas escolhessem aquele que mais lhe agradasse. Estava ali um culto erguido a Diana de Éfeso, a Artemis dos Efésios, e esta falsa entidade, essa entidade satânica, era adorada em cultos orgíacos.
E o apóstolo Paulo, através do poder de Deus, pregou e levantou-se contra aquilo de tal forma que até a economia da cidade de Éfeso mudou, porque aquela cidade vivia da idolatria, da fabricação de ídolos, do comércio de publicações de feitiçaria. E depois daquele tempo de Paulo naquele lugar, as pessoas vinham convertendo-se em praça pública, levavam os escritos de seus encantamentos, de seus feitiços, e diziam: isto aqui não funciona, isto aqui é mentira, e corriam a converter-se à palavra do Senhor e ao Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo saiu daquele lugar, ele foi sucedido por alguns obreiros, cujos nomes não conhecemos. A Bíblia os identifica apenas como anciãos, mas a palavra de Deus nos conta que o apóstolo Paulo chama a estes homens, já nem em Éfeso, mas no porto de Mileto, fora da cidade. Diz a eles que estava indo, diz a eles da certeza que Paulo tinha de que não mais os veria naquela vida, mas dá-lhes avisos importantes. Em Atos capítulo 20, versículo 29, lemos: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que do meio de vós mesmos levantar-se-ão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O apóstolo Paulo está dizendo àqueles anciãos: o seu pastorado é o pastorado da prontidão, da atenção. Não descuidem, porque quando eu der as costas, virão os lobos. Eu não estranho, não me assusto com o fato do apóstolo Paulo ter dito: quando eu sair, os lobos quererão entrar. É até compreensível. O que me causa espécie é Paulo dizer que quando ele saísse, haveria alguns no meio daqueles obreiros, que iriam aproveitar a ausência do pastor Paulo para fazer a sua pregação herética, para disseminar a sua mentira, para levantar contra o povo do Senhor ensinamentos que os fizesse tropeçar. Que os lobos viriam de fora não me surpreende, mas que houvesse ainda alguns escondidos ali, acovardados, porque tinham medo de Paulo, a quem viam, mas completamente ímpios e desviados, porque não vendo a Deus, não o temiam. Eram ateus praticantes: não posso ver a Deus, Deus não existe, eu faço o que eu quero. Estes tais haveriam de se manifestar, e Paulo diz àqueles homens: atenção, sejam diligentes, estejam prontos, vigiai e lembrai-vos, vigiai e lembrai-vos, por 3 anos eu não cessei de vos admoestar. Queridos irmãos, abençoada é a igreja, abençoados são os obreiros, cujos pastores e líderes a todo momento estão a ensinar, a cobrar, a orientar, a admoestar. Porque na falta em que um pastor precisar ter, quando faltar-nos a companhia e o contato direto com algum destes servos do Senhor, as suas admoestações farão eco em nossos ouvidos, porque as palavras dos seus lábios são palavras do Senhor para nós. É para crermos nos profetas do Senhor e assim encontrarmos a prosperidade para a nossa alma. Diligentemente Paulo estava fazendo quanto aqueles homens, discipulado, admoestação, estava eles advertindo aqueles homens para que não falhassem na vigilância de seu ministério. E eu posso crer que aqueles homens foram bem-sucedidos. O tempo do pastorado daqueles anciãos parece haver passado, quando deparamos-nos nós com o próximo pastor da igreja de Éfeso. Este, os meus irmãos conhecem. Deste, já ouviram falar muitas vezes. Era um ao qual Paulo dedicava carinho paternal. Paulo o tratava com docilidade.
Dava a ele conselhos fortes, porque queria ver este seu filho na fé dando frutos constantemente. Estamos falando daquele a quem nós costumamos chamar de o jovem pastor Timóteo. Mas deixe estar que Timóteo não era tão jovem assim. Tinha ele cerca de 44 ou 45 anos de idade, quando estava no exercício do pastorado da igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo diz-lhe assim, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu parti para a Macedônia, roguei-te que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem coisas falsas. Sim, Timóteo pastoreou Éfeso, Timóteo estava ali, e talvez o coração do jovem Timóteo, assumindo aquele púlpito, aquele pastorado já histórico, sucedendo naquele lugar, ninguém menos do que Paulo, homem cuja história dá testemunho fortíssimo, sucedendo a Áquila, o pastor sem púlpito que disciplinava os itinerantes, sucedendo aos anciãos. Quem sabe Timóteo pensasse, agora é a vez do jovem, agora eu vou modernizar, agora eu vou trazer as inovações, agora eu vou imprimir a minha marca pessoal na igreja de Éfeso. Não digo que Timóteo pensou assim, mas quem sabe pudesse pensar, porque Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, despedindo-se de seu pupilo, conjuro-te, diante de Deus e de Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, corrijas e doutrine com toda longanimidade, porque vem o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. E aí Paulo diz, tu porém, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Timóteo, se você anda pensando em modernizar, esqueça, seja sóbrio. Queridos irmãos, quero dar aos meus irmãos um incentivo de dentro do meu coração, que sei é a vontade do Senhor para nós. Preservem esta igreja da maneira como os meus irmãos a receberam, porque ela não é sua, e um dia você precisará devolvê-la a seu dono. Preserve-na da maneira como você a recebeu. Talvez pensemos nós, os jovens ir-se-ão para outras igrejas, lá a linguagem jovial é falada, lá o aspecto estético do templo é diferente. Queridos irmãos, ninguém sai da igreja se encontrar Jesus aqui. Ninguém deixa a igreja se encontrar-se com Jesus aqui. Quando alguém sai e pensa lá será melhor, é porque talvez esteja carecendo daquela experiência pessoal com o Senhor Jesus. E não imaginem os meus irmãos que ao mudar o nosso culto, mudar a nossa liturgia, mudar o aspecto estético de nossas igrejas, teremos aí a garantia de que os jovens e os adolescentes ficarão conosco. Aliás, digo aos meus irmãos uma coisa: por que é que a enxurrada de igrejas que vem sendo abertas neste país todos os dias não tem o mesmo aspecto que nós vimos hoje aqui? Porque pintar as paredes, enegrecer o ambiente, tirar a orquestra tão bela, desarmar tudo isto e substituir com todo carinho aos guitarristas e tecladistas e bateristas, mas substituir toda essa estrutura só por guitarra, só por teclado, só por aquela banda convencional, é muito mais fácil. Um culto como o que é feito hoje aqui é difícil.
Pensam os meus irmãos que uma orquestra como essa se resolve com poucos ensaios? Que é barato manter instrumentos prontos para louvar ao Senhor? Imagina alguém que seja simples cultuar ao Senhor com excelência? E assim é que quando vão surgindo aos borbotões estas novas igrejas, elas têm esse aspecto tão diferente, porque é muito fácil fazer um culto ao Senhor desse jeito, mas cultuar ao Senhor com excelência é difícil. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo: sê sóbrio, continue este trabalho. Ele é difícil, Timóteo. Talvez os seus frutos não sejam rápidos e espontâneos, mas são frutos duradouros, Timóteo. Não troque isso por nada. Não deixe se impressionar pelas metodologias, Timóteo. Não troque o recurso pela palavra. A palavra é mais importante, a pregação é mais importante. O louvor com excelência é difícil, mas é aquele que sobe ao céu. Timóteo, continue fazendo o seu trabalho. Mas é difícil, apóstolo Paulo. Por isso Paulo logo lhe responde: sofre as aflições, permanece, Timóteo, não retroceda, Timóteo. Ninguém disse que seria fácil, Timóteo, mas é este o trabalho. Seja sóbrio. Timóteo recebeu do apóstolo Paulo esta orientação. Mas, irmãos, é preciso ainda citarmos 2 pastores em Éfeso. Um deles chamado Tíquico. Talvez alguém aqui hoje sequer se lembrasse que houve um personagem no Novo Testamento chamado Tíquico. Que se dirá que Tíquico também teve função pastoral na igreja de Éfeso, mas teve. E qual foi o ministério de Tíquico em Éfeso? Não sei. Foi uma passagem por Éfeso, tão digna da confiança de Paulo, tão digna do depósito da confiança daquele apóstolo, que Paulo deu poucas referências e poucas recomendações de Tíquico. E se quanto a Timóteo estão abundando as informações biográficas, quanto a Tíquico elas são mínimas. O apóstolo Paulo apenas diz assim, na carta aos Efésios, no capítulo 6, vai Tíquico, irmão amado e fiel ministro, que lhes dará as informações, para que saibais qual é a minha situação e o que estou eu a fazer. Tíquico, amado e fiel ministro. Tíquico não leva uma carta de referência? Está aí, amado e fiel ministro. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo: vem depressa ter comigo, já mandei Tíquico para Éfeso. Não precisava dizer mais nada. Parece que a simples menção do nome de Tíquico já é suficiente para dar a reputação deste homem conhecimento a todos os outros. Quem vem aí? É Tíquico. Então está tudo bem, é o fiel ministro. Não precisamos acender luzes e holofotes para Tíquico, ele é o fiel ministro. Tíquico não precisa de aplausos para fazer o seu trabalho, ele é o amado Tíquico. Tíquico não precisa de grande incentivo, ele é o fiel ministro do Senhor. Tíquico recebe de Paulo a carta à igreja de Éfeso, texto inspirado. A carta da igreja de Éfeso, texto que é fôlego do Senhor saído da pena do apóstolo Paulo. E levando a única cópia desta carta, tem missão de ir àquela igreja, dar ciência daquele conteúdo, fazer pregação expositiva da carta aos Efésios para os crentes de Éfeso. E o que se diz dele? Que era grandiloquente, que era autor, que era estudioso, que tinha anéis e bacharéis, apenas que era ministro fiel do Senhor. E tem mais, fica aí Tíquico, até Timóteo voltar. Quando ele voltar, o pastorado é dele. É para esquentar o banco, Tíquico. E o que Tíquico faz? Fiel ministro, irmão amado.
Não tenta ganhar o coração da igreja para si, mas mantém o coração da igreja alinhado com o do Senhor. Não tenta conquistar a simpatia dos crentes, mas cumpre rigorosamente o que lhe foi mandado: dar ciência do ministério de Paulo e cuidar daquela igreja na ausência de Timóteo. Vem, Timóteo, porque Tíquico já foi o nosso irmão amado, já foi até aí o ministro fiel do Senhor. Irmãos, penso eu comigo, quanto ficaria eu feliz em saber que nas conversas em que não presenciei a meu respeito, meu pastor apenas disse de mim: manda o Gunnar lá porque resolve. Bastaria isso, eu saberia estar fazendo tudo corretamente. Que grande encaminhamento é este? Manda Tíquico, o fiel ministro. Por fim, apresento aos meus irmãos o último dos pastores de Éfeso. Porém, nós não o encontraremos na cidade de Éfeso. Nós não o encontraremos no meio daquela congregação. Ele não está ali, naquele púlpito, junto com qualquer dos obreiros local, lembrando-se de quando Paulo por ali passou. Nós não encontraremos este último pastor do qual falarei na igreja de Éfeso, na porta da congregação, cumprimentando os crentes. Nós o encontraremos bem longe de lá. E ele não é jovem como foi Timóteo, não demonstra apenas a maturidade daqueles obreiros antigos e anciãos, mas é alguém cujas costas estão envergadas pelos anos, cujos passos são lentos, morosos. O seu rosto mostra todo o peso dos anos servindo ao Senhor Jesus Cristo. E este homem, como lhes disse, não está em Éfeso, está em Pátimos. Porque o bispo de Éfeso foi o apóstolo João. E como é que João, bispo de Éfeso, não está em Éfeso, mas está em Pátimos? Porque conta-nos a história de certo homem mau e terrível que reinou sobre Roma, chamado Domiciano. E Domiciano, sabendo que os antecessores seus tentaram extirpar o evangelho do Senhor, mas não conseguiram, ainda que assassinando crentes diariamente, não puderam calar a igreja do Senhor. Domiciano, conhecido pela história como o segundo Nero, porque foi tão terrível ou até mais do que Nero, chegou à seguinte conclusão: se a morte não parou os cristãos, eu vou mostrar que eles devem calar-se, fazendo a sua vida ser pior do que morrer. E é assim que este homem manda aprisionar o apóstolo João, nonagenário, idoso, cansado, naquela ilha pequena, 30 quilômetros quadrados só, perdida no mar Egeu. Hoje é ponto turístico, naquela época era prisão. Ali chega João. E a certeza dos crentes de Éfeso, quando o viu partir para aquela ilha, foi: ele vai, mas não volta. Se resistir à viagem, o que é pouco provável, não poderá resistir àquela prisão. Mas, irmãos, enquanto Domiciano pensou: agora o evangelho está trancafiado. Enquanto ele pensou: agora João está preso e os crentes se vão intimidar. Enquanto talvez o próprio João tenha pensado: é o fim, estou em um beco, lá do céu soou uma voz em Pátimos, que só chegou aos ouvidos de João e aos nossos. Uma voz que diz: sobe para cá, e eu te mostrarei as coisas que brevemente devem acontecer. A este João, esta mesma voz disse assim: aos 7 anjos das 7 cidades, das 7 igrejas, escreve. E eu fico a pensar na euforia do coração de João, procurando meios para registrar o que a voz do Senhor dizia.
Mas esta mesma euforia deve ter se transformado em um temor e um pavor, quando ele viu que a primeira carta do Senhor Jesus era justamente para a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, o teu sofrimento e a tua paciência, e que tu não podes sofrer aos maus, e que puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e tu os provaste mentirosos, e sofreste, trabalhastes e tivestes paciência, e não te cansaste pelo meu nome. Tenho, porém, contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde foi que caíste, arrepende-te e volta tu às tuas primeiras obras. Quando não, eu virei contra ti e removerei de ti o teu castiçal. Mas tu tens isto, que abominas as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso do meu Deus. Irmãos, como eu lhes disse algumas vezes esta noite, eu queria congregar em Éfeso. Mas quando leio a carta ao anjo de Éfeso, dou um passo atrás e digo em meu coração: talvez eu congregue lá e já não saiba. Deixaste o teu primeiro amor. Deixaste a primeira motivação. Deixaste a razão primeira e única de todas as coisas. E eu sei que nós, nos esforçando pela melhor interpretação das Escrituras, costumamos descrever este primeiro amor como aquele encantamento tão característico dos enamorados, que quando estão no começo da sua vida comum, estão tão apaixonados, vidrados, estão tão conectados uns com os outros, que tudo lhes parece tão fácil. Mas, irmãos, é algo além disto. Porque este primeiro amor não é simplesmente um encantamento de nossa parte. Porque se há um amor que veio primeiro, não foi o meu. Se há um amor que começou, não foi o meu. Se houve um amor que deu origem a tudo, não veio ele de nós. É o amor do próprio Senhor Jesus, que primeiro nos amou. É o amor do Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. É o amor daquele que é acima de todos, e é o amor que é acima e mais sublime do que todos. Porque os nossos amores, amores de pai para filho, de filho para seus pais, amor entre irmãos de sangue, amor entre amigos, são todos amores humanos, baseados em estímulo, baseados em resposta. Amamos aquela criancinha e suportamos a sua bagunça porque é nosso filho. Alguém suporta algum mau costume de um homem porque é seu marido. O homem suporta alguma coisa de determinada mulher porque é a sua esposa. Mas o amor do Senhor por nós não é amor que teve razão para ser. O que é que você tinha a oferecer para Jesus? O que é que tínhamos nós a dar como penhor pela nossa alma? Que coisa boa tínhamos a oferecer para que Cristo decidisse nos salvar? O primeiro amor é o dele, é o amor que manteve-se apesar de todas as coisas. Volta a este amor, pregue por Jesus, pregue pelo Senhor, anuncie por causa dele evangelize, adore por causa dele e adore somente a ele. Quando ninguém estiver vendo, a causa é ele, e quando todos lhe aplaudirem, lembre-se, a causa ainda é ele. Quando a igreja estiver vazia, é por causa do Senhor. Quando estiver ela abarrotada, ainda é por causa do Senhor. Quando houver salvação de almas, é porque Cristo salvou, e no dia em que as almas não vierem, é porque elas rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Volta ao primeiro amor. O motivo é ele, a causa é ele, a razão é ele, a igreja é dele, o Salvador é ele, o Espírito Santo vem dele, a graça veio dele, e é este mesmo Senhor
Senhor, que haverá de buscar-nos e levar a sua igreja para ir morar no céu. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve aos anjos da igreja espalhadas no Rio Grande do Norte, escreve aos anjos da igreja espalhada pelo Brasil, e a voz do Senhor a nós, anjos dos lugares onde fomos assentados pela mão do Senhor, volta ao primeiro amor. Queridos obreiros, antes de retornar a palavra ao nosso pastor Martim, na liberdade que temos entre os irmãos, eu quero orar por nós. Convido a esta igreja para que ponha-se em pé por alguns breves instantes. Aleluia, aleluia. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, só na Tua presença, ó Pai. E a oração neste momento feita pela Tua igreja, ó Senhor, é para que em nosso coração a urgência deste amor seja avivada de tal forma que não saibamos agir se não for por amor ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos leva a colocar os olhos no Teu Filho, nos leva a vidrar os olhos no Cristo da cruz, leva-nos a nos concentrar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque todas as coisas são dele, a começar por esta igreja que pertence a ele, a começar por estes obreiros que pertencem a ele, a começar pelos ministérios que tu nos deste, porque eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai, que saiamos daqui não apenas apaixonados, não, Senhor, mas amando ao Senhor. Põe esta pureza e essa certeza em nosso coração, que amemos ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e em nome dele a Ti oramos esta noite. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.